pessoal, eu, Charles Ivan, hoje estou aqui sentado à mesa com Patrícia, a esposa do motorista Gustavo. Para quem não assistiu a nossas lives anteriores, as nossas entrevistas anteriores, volta lá, procura a entrevista com Gustavo, mais popular como Espetinho. Hoje nós vamos conversar com a esposa dele, para saber como é essa vida em casa, porque na estrada a gente conhece muito bem, a gente sabe, a gente conhece as dificuldades, mas em casa elas também passam por muitas coisas sozinhas. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui para mais um bate-papo, uma conversa. Agradeço de coração mesmo. E eu queria que tu se apresentasse. Quem é a Patrícia? Quem é a esposa do Espetinho? Primeiramente, Charles, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui hoje também. Eu sou Patrícia, eu sou funcionária pública, trabalho na escola como zeladora e agora, atualmente, eu me formei como professor. O meu marido, ele é caminhoneiro. Uma grande dificuldade que eu enfrento com isso também. Mas o que eu posso dizer do Gustavo, como esposo, como trabalhador, é excelente. Tudo que ele faz com responsabilidade e ele ama o que ele faz. Isso é importante. Eu acho que hoje a pessoa que está no meio do transporte, ela está por amor, porque Sim. Pela dor não consegue ficar. Ele ama. Ele já tentou ficar na cidade mesmo, mas não. Ele, apesar de tudo, assim, são viagens rápidas, isso, né? A dele sim. Acho que o máximo que ele passa é 4 dias fora, né? No máximo é isso. Às vezes, quando dá certo, no meio da semana ele está em casa. Você se formou agora há pouco tempo em pedagogia, né? Isso, eu também. Pretende? Sim, o ano que vem, se Deus quiser, eu vou seguir a carreira de professora. Que bom. Tomara que esteja aí para ensinar e tirar os futuros alunos de circulação do meio do transporte, né? Porque o transporte Patrícia, conta para nós como é o dia a dia entre conciliar filhos, profissão, sozinha, porque de certa forma tem que se virar muito sozinha, né? Você tem que levar o filho na escola. São muitas tarefas para uma pessoa só, né? Sim. Eu levanto 6 horas da manhã, 6h30 eu saio de casa, levo o Valentim no CMEI, ele é perto da escola. Daí eu retorno para a escola, eu começo às 7 horas na escola, fico até meio-dia. Aí eu vou para casa, às 3 horas eu retorno para a escola. E às 6 horas eu saio, vou no CMEI, busco ele e devo para casa. Ele ainda está em idade de CMEI, né? Ele está em idade de CMEI. Nessa questão ainda fica bom porque tu consegue ter um lugar para deixar ele, né? Sim. Mas com quantos anos ele está? Ele está com 2 anos. 2 anos. Isso. Tem a idade um pouquinho mais velha da minha, mais nova, né? E depois, como vai ser essa conciliação? Porque é difícil, né? Depois vamos ver aonde eu vou estar trabalhando, né? Aonde eu for, eu pretendo levar ele junto, né? Porque daí ele vai ter que ter uma taca meio período, né? Isso é certo. Né? Daí até lá a gente tem que estudar. Pra ver. Mas e as dificuldades, assim, como você consegue lidar com o Valentim sozinha? A questão de comida, eu vejo a minha esposa, pelo menos, ela sofre muito a questão de conseguir tratar as crianças, dar banho. O dia fica corrido e fica curto, não fica? Eu via mais apurado quando eu fazia faculdade, né? E daí eu tinha que deixar o Valentim com a madrinha dele, ou às vezes dava certo do Gustavo estar em casa e eu deixava com o Gustavo, daí eu ia pra escola. Agora que eu acabei, a dificuldade assim, é que eu posso dizer uma coisa assim, Charles, que eu sempre fui uma pessoa muito assim, que eu consigo me virar. Né? Sempre foi despachada? Eu sempre fui despachada. Né? Eu dou banho, eu dou comida, eu faço janta, aí ele tá lá gritando, eu vou lá, pego ele, daí começou o desfraude, aí levanta de madrugada, colocava despertar o relógio cada 2 horas para levar ele no banheiro. Então assim, eu me viro, mas às vezes assim, cansa. Cansativo, né? Me cansa. Principalmente quando ele fica doente. Teve uma época ali que o Valentim ficou bastante doente. Eu fiquei em casa com ele, perdi serviço, né? Tinha que ficar com ele, que estava doente. Aí leva ele no pediatra. Depois de 15 dias ele ficou doente de novo. Leva no pediatra de novo. Então, tem coisas ali que... E o amor tem que ser grande, né? Para superar todas essas dificuldades. Sim.
como é a relação de vocês viajando? Ele te liga todo dia? Como é essa? Todo dia. Todo dia. A gente se fala no WhatsApp. Acho que, olha, se eu ficar Várias sem... vezes por dia ou Toda hora. toda hora? Toda hora. Se eu ficar, tipo, se acontecer de eu ficar com ele sem falar com ele durante 1 hora, eu já começo a pensar. Alguma coisa. Sabe que eu tive o meu compadre que a gente descobriu que ele foi assaltado em São Paulo por a mania de todo dia mandar bom dia, boa tarde, e cada pouco tá falando com a esposa, aí. né? É verdade. Eu não tenho esse hábito, eu ligo uma vez por dia, toda noite eu ligo, eu converso com a minha esposa, eu converso com as minhas filhas quando elas querem conversar, né? Porque elas são muito de não querer conversar comigo quando eu tô viajando, né? Mas se acontecer alguma coisa nesse período da manhã até a noite, ninguém vai desconfiar, porque eu não tenho esse hábito, né? Eu sim. E tipo, se tá com o celular ali e não foi a mensagem, eu ligo. E se não deu a ligação, deu caixa de mensagem, daí eu já começo a ficar nervosa. Que alguma coisa tem, que alguma coisa tem, Até a gente conversou, o Gustavo contou que há alguns anos atrás ele foi assaltado. Isso. Se você não viu a entrevista, volta lá e acompanha a história do Gustavo, que é muito boa. E como é a relação do Gustavo e o Valentim, assim, quando ele está viajando, ele pede muito do pai? Meu Deus, nossa, é coisa... Ele fala, a minha papai vai vir, a minha papai... Lá na escola, lá no CMEI, quando eu vou buscar, às vezes as profs dizem, o Valentim falou que o papai vai vir buscar. Eu falo, hoje não. Eu nunca falo pro Valentim se o pai vem ou o pai não vem. Porque senão cria muita expectativa pra criança, né? Sim. Daí, às vezes, mas... Até mesmo porque nem sempre depende só dele, né? Muitas vezes depende da carga, descarga. Mas o dia que o Gustavo tá em casa, a mamãe não existe. Tudo é papai. Na minha casa também acontece. Tudo é papai. Banho é só com o papai, comida é só com o papai, dormir é só com o papai, então... E o Gustavo chega em casa, ele quer correr atrás do caminhão. Tipo assim, ele sempre tem manutenção pro caminhão, né? Não, mas eu digo o Valentim, assim, ele quer ir andar de caminhão ou ele Sim, quer. Hoje, por exemplo, o Gustavo teve que dar uma volta para levar o Valentim, porque ele queria andar. E como é a Patrícia em relação ao caminhão? Eu gosto. Posso dizer assim, ó, que antes de eu conhecer o Gustavo, que eu nem sabia o que era uma vida de caminhoneiro, né? Mas eu acho que assim, ó, para você realmente dizer o que é uma vida de caminhoneiro, tu tem que ir junto. Já foi muitas viagens? Fui bastante viagens. Já a mais longe, meu Deus, a mais longe que eu fui foi Mato Grosso, em Dourados, mais longe. Mas já fomos assaltados, né? E você junto? Eu junto, já fomos assaltados. Mas o Valentim não... Não, ele não estava grávida dele ainda, não. E a gente parou num posto para jantar e quando voltamos o caminhão estava aberto. Ah, sim. Daí... Então, vocês não. Foram... Sim, daí o caminhão foi arrombado, isso, né? Daí levaram o celular, dinheiro, tudo. É um susto grande, né? Nossa. Você voltar ali de repente. E a gente, eu falo por mim, por muitos, né? É um patrimônio que a gente tem e muitos não usam a questão do alarme, que o alarme salvaria muito desses detalhes, né? Sim. É uma coisa barata e a gente acaba não utilizando. Né? Não, mas é verdade. E os perrengues, qual a maior dificuldade hoje para uma mulher viajar junto com o marido? O banheiro. Eu vejo assim, tem locais, assim, os postos de gasolina, assim, que os banheiros, eles são muito impróprios. São bastante sujos. Chuveiro frio. A questão do respeito, às vezes, né? Tu chega lá e pede, eu quero tomar um banho. Mas você abastece aqui? Eles perguntam. Pra mulher também tem Pergunta. Acaba tendo que pagar o banho? Às vezes tem que pagar. Se ele não abastecer lá, ele não ganha o banho, né? Isso é uma dificuldade que o profissional, de certa forma, enfrenta. Eu até, de certa forma, achava que a mulher não sofria essa dificuldade, né? Porque a minha esposa mesmo viajou muito pouco tempo junto e sempre quando... todo dia você acaba abastecendo o caminhão, então eu já aproveitava o momento de abastecer, como tomar banho. Daí se você abastece, tu ganha o banho, né? Se você não abastece, daí não. É um detalhe muito ruim, né? Você sempre teve, antes de você casar com o Gustavo, você tinha aquele preconceito de, eu não quero ser mulher de motorista, eu nunca vou ter um motorista na vida, ou isso nunca te passou na cabeça de não. A profissão dele
Porque eu acho que tu não deve escolher a profissão, tu não pode também julgar uma profissão. Toda profissão é digna, né? Então, Eu digo assim que eu escutei isso essa semana, né? Eu escutei de uma pessoa, ela falar, eu não sirvo para ser mulher de motorista, né? Mas ela queria se referir, que o rapaz que eu estava conversando, o marido dela, comentou que os irmãos dela eram motoristas, os irmãos dele eram motoristas, e ele teria a vontade de seguir a mesma profissão, né? E aí ela falou, eu não sirvo para ser mulher de motorista pela questão de ser sozinha, porque, querendo ou não, você passa a grande maioria do tempo você está sozinha. Está sozinha em casa, você tem que se virar com filhos, tem que se virar com tudo, né? Então, você é praticamente uma pessoa solteira casada, né? Isso. E aí eu vejo que às vezes existe o preconceito da mulher por causa disso, né? Eu escutei isso da minha própria esposa, eu escutava isso, né? Eu não sirvo para ser mulher de motorista. E hoje tem que tirar o chapéu do que ela faz com as minhas crianças, né? Porque nós temos 3 dentro de casa, 2 pequenininhos. Então, eu vejo o que se passa, né? E a dificuldade para vocês é maior, né? Porque não é fácil, né? É uma vida solitária, né? Uma vida... Como eu passo, ele também passa sozinho, dentro de um caminhão. A grande diferença é que o tempo que ele está acordado, de certa forma, está trabalhando, se ocupa, né? Consegue ocupar a cabeça, né? Mas que nem vocês, chega uma hora que está em casa, queria ter alguém para tomar chimarrão ou para fazer uma janta, para alguma coisa. É que nem as noites assim muito frio, eu penso, será que eu tenho coberta? Tá que chega de coberta? E eu sempre vou mandando mais coberta. Teve época que eu disse, chega de coberta, que eu vou mandar tudo para casa, né? O caminhão tá virado em coberta. Porque teve épocas ali que ele pegou muito frio, né? E daí ele falou, nossa, tava muito frio, mas ele não se queixa. Ele só diz, nossa, tava frio. Mas daí eu vou mandando mais coberta. E também em questão de alimentação, eu mando tudo, né? Eu faço tudo, deixo tudo preparadinho, daí no domingo à noite eu preparo e levo tudo. Feijão? Tudo. Os bifes? Tudo. Ele me contou essa questão. Leva tudo separadinho até para ser mais rápido pro almoço. Isso, né? A carne é tudo picadinha, pequenininha, porque tem que ser uma coisa rápida, né? Então, daí, tipo, ele tá lá para descarregar, ele tem um certo tempo para comer. Então, se ele vai pegar uma carne, se não dá tempo, tudo prontinho, né? E às vezes parece incrível, você abriu a caixa de comida, botou o bife, botou o arroz para cozinhar, eles se chamam para descarregar, carregar e assim vai. Ele fala bastante assim. Ele disse, eu tive que engolir tudo inteiro. Não, bem desse modelo. Patrícia, eu gostaria que tu deixasse um recado para todas as mulheres de motorista, para todas as mulheres hoje, para as mulheres que são motoristas, né? Porque hoje nós temos uma boa parte já de motoristas mulheres. Eu não sei o que... Tu nunca teve essa ideia de pensar em ser motorista? Não, motorista não. Só acompanha. Agora eu dirijo não. Mas só de copiloto. Só de copiloto, outra coisa não. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem para todas as mulheres, para todos os nossos internautas, quem nos acompanha. E queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Bom, mulheres, nós somos as cristais, como eles dizem, né? Não é fácil a nossa vida, mas eu quero dizer para você que talvez fica com medo, fica preocupada em casa, mas coloca na mão de Deus e na Nossa Senhora Aparecida, que ela vai proteger o marido de vocês, vai proteger nós, nossos filhos, e dar força de vontade. E outra coisa, para eles ficar bem na estrada, nessas estradas do mundo afora, nunca encher a cabeça deles de problema. Se em casa tu tá com problema com o teu filho, alguma coisa, sempre diz que tá tudo bem, tá tudo certo, porque se você falar que não tá certo em casa, ele vai ficar mais preocupado na estrada e os riscos de acidente é muito alto. Então vamos colocar na mão de Deus, e Deus abençoe todo mundo, e os nossos maridos, e nossos filhos, e nossas famílias. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada. Muito obrigado, nossos internautas. E até uma próxima.